Qual é a chance de você estar na cidade errada, no dia errado, no momento exato da explosão de uma bomba atômica? Agora, qual é a chance de isso acontecer 2 vezes, com a mesma pessoa, no intervalo de 3 dias? Essa pessoa existiu. O nome dele era Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro japonês que estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e em Nagasaki no dia 9. Ele sobreviveu às duas. E viveu até os 93 anos. Essa é uma das histórias mais improváveis já registradas, reconhecida oficialmente pelo governo do Japão. E hoje eu vou te contar ela do começo ao fim. Verão de 1945. Yamaguchi era engenheiro naval da Mitsubishi e estava em Hiroshima numa longa viagem de trabalho. 6 de agosto era para ser o último dia dele na cidade, as malas estavam prontas, e ele só passou no estaleiro para resolver os últimos detalhes antes de voltar para casa. Às 8h15 da manhã, ele caminhava perto do porto quando ouviu o som de um avião, e viu um pequeno ponto se soltar no céu. Em seguida, o mundo virou luz. Um clarão que ele descreveria depois como um flash de magnésio gigante, seguido de uma onda de choque que o arremessou no chão. Ele estava a cerca de 3 quilômetros do ponto zero da primeira bomba atômica usada em guerra na história da humanidade. Yamaguchi acordou no chão, com os tímpanos rompidos, temporariamente cego e com queimaduras graves na parte de cima do corpo. Ao redor dele, Hiroshima simplesmente não existia mais. Ele passou a noite num abrigo improvisado, entre feridos e mortos, sem entender direito que arma era capaz de apagar uma cidade inteira em segundos. No dia seguinte, enfaixado e queimado, ele fez uma coisa que define o ser humano: procurou o caminho de casa. Atravessou rios cheios de destroços, andou entre ruínas fumegantes e conseguiu embarcar num trem lotado de sobreviventes. O destino do trem? A cidade onde ele morava com a esposa e o filho bebê. Nagasaki. 9 de agosto, 3 dias depois. Mesmo ferido, Yamaguchi se apresentou ao trabalho no escritório da Mitsubishi em Nagasaki. Às 11 da manhã, ele estava numa sala contando ao chefe o que tinha visto em Hiroshima: uma única bomba, um clarão, uma cidade inteira destruída. O chefe não acreditou. Disse que era impossível uma bomba só fazer aquilo. Foi nesse exato momento que a sala se encheu da mesma luz branca. 11h02. A segunda bomba atômica. E de novo, ele estava a cerca de 3 quilômetros do ponto zero. A onda de choque varreu o escritório. As bandagens dele voaram do corpo. Yamaguchi sobreviveu, pela segunda vez em 3 dias, à arma mais destrutiva já criada. A primeira coisa que ele fez foi correr para casa. A esposa e o filho pequeno estavam vivos, tinham saído para buscar pomada para as queimaduras dele, e por causa disso, escaparam da pior área da explosão. Pensa nisso por um segundo: as queimaduras de Hiroshima, que quase mataram Yamaguchi, foram exatamente o que salvou a família dele em Nagasaki. Nos dias seguintes, ele enfrentou febre alta, infecções e a perda de audição de um ouvido. A cidade ao redor enfrentava o mesmo apocalipse que ele já tinha visto 3 dias antes. O Japão se rendeu em 15 de agosto. A guerra tinha acabado. E a segunda vida de Yamaguchi estava só começando. Como alguém sobrevive a 2 bombas atômicas? A resposta envolve física e sorte em quantidades absurdas. Nas 2 cidades, ele estava a cerca de 3 quilômetros do hipocentro, perto o suficiente para sentir a onda de choque e a radiação térmica, e longe o suficiente para não ser vaporizado. Em Nagasaki, as colinas da cidade e as paredes do escritório ajudaram a bloquear parte da energia. E aqui vai o dado que pouca gente conhece: estima-se que mais de 100 pessoas possam ter vivido as 2 explosões, refugiados que fugiram de Hiroshima para Nagasaki. Mas apenas um ser humano foi oficialmente reconhecido pelo governo japonês como sobrevivente das 2 bombas: Tsutomu Yamaguchi, em março de 2009. Por décadas, Yamaguchi quase não falou sobre o que viveu. Trabalhou como tradutor, depois professor, depois voltou a Mitsubishi. Criou os filhos, escreveu poemas sobre o que viu,
e carregou no corpo as marcas das duas explosões. Só aos 80 anos ele decidiu virar uma voz pública contra as armas nucleares. Escreveu um livro de memórias, deu entrevistas ao mundo inteiro e discursou nas Nações Unidas, em Nova York, defendendo o desarmamento. A frase dele ficou famosa: se ele podia ter morrido 2 vezes e continuava vivo, a missão dele era contar a história. Tsutomu Yamaguchi morreu em janeiro de 2010, aos 93 anos. O homem que a história tentou apagar 2 vezes, sobreviveu o suficiente para nunca mais ser esquecido. 2 bombas. 3 dias. 93 anos de vida. Qual parte dessa história mexeu mais com você? Escreve aí nos comentários. E se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, tem uma lista inteira de mistérios brasileiros sem explicação aqui no canal, aparecendo na tela agora. Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.